Uma das primeiras histórias que eu aprendi da Bíblia, se não a primeira que eu aprendi, foi a história de Daniel na cova dos leões. E sempre, eu gosto muito de ler, e toda vez que eu leio ou alguém me conta alguma história, eu gosto de ficar imaginando como que seria. E quando eu aprendi a história de Daniel na cova dos leões, uma história que talvez todos nós, 100% aqui, conheçamos, e eu ficava imaginando um senhor de mais de 80 anos, temente a Deus, um profeta, que tinha o carinho do rei, e por causa disso, uma trama dos príncipes, ele é jogado num lugar, na cova, cheio de leões, e eu sempre ficava imaginando a cena. Daniel entrando, os leões rodeando Daniel, só que nenhum fazia nada. E a madrugada inteira, assim, talvez Daniel olhando aqueles leões, talvez conversando com o anjo que o Senhor havia enviado. Mas a história termina com o rei, logo pela manhã, indo até lá, liberta Daniel, Daniel está vivo. Então ele joga os príncipes que haviam tramado contra Daniel. E o texto fala que eles mal haviam entrado direito, aqueles leões já haviam devorado, despedaçado aqueles príncipes. E eu sempre fiquei imaginando essa história. Mas anos depois de Daniel, na história de Jesus, também temos alguns leões. Não são leões que têm juba, que têm 4 patas, mas eram homens que tentavam matar Jesus, despedaçá-lo. Homens arrogantes, homens orgulhosos, que se enfureceram contra Jesus Cristo e faziam de tudo para o matar. Hoje à noite nós não vamos conversar sobre a história de Daniel na cova dos leões, mas de Jesus na cova dos leões. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos retomar, um tempo atrás eu comecei a exposição de João, parei por N motivos, mas a partir de hoje nós estamos retomando a exposição desse Evangelho. Vamos até o final do livro, aos poucos. Eu não sei se você está acostumado com esse tipo de exposição de um livro inteiro, mas isso ajuda, porque semana que vem, hoje eu vou expor o capítulo 7, semana que vem eu estarei expondo o capítulo 8. Não inteiro, provavelmente 1 a 11, mas você já pode ir se preparando. Na sua casa, durante a semana, você já pode ler o texto antes, já vai estudando, para quando chegar aqui, você vai ajudá-lo a entender ainda mais o texto. Hoje nós vamos conversar o capítulo inteiro de João, capítulo 7, mas é muito importante nós lembrarmos de algumas coisas que estavam acontecendo. Já faz um tempo que eu parei a exposição. Eu não vou retomar toda a exposição, mas apenas um pouco antes. O Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, provavelmente perto do ano 100 já, depois de Cristo, e ele escreve esse evangelho trazendo histórias diferentes que os outros evangelhos não haviam trazido. Mas o apóstolo, ele deixa muito claro qual é o seu propósito. Não é aquele livro que a gente precisa ficar procurando por que o autor escreveu esse livro. O próprio apóstolo João, lá no final do seu livro, ele fala que ele selecionou algumas histórias, alguns milagres, para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então ele seleciona 7 milagres, seleciona discursos e N coisas com esse propósito, com que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. E ele apresenta Jesus exatamente, Jesus é Deus. O propósito é não deixar nenhuma dúvida de quem é Jesus. Através de milagres, o único que poderia realizar esses milagres, transformar água em vinho, curar a distância e tantas outras coisas, tem que ser o próprio Deus. E Jesus, no capítulo 5, nós vamos ver ainda hoje, ele declara de uma maneira aberta, ele fala, eu e o Pai somos um. Ele fala, eu sou um com o Pai, eu sou Deus. E é esse o motivo que aconteceu há 2 capítulos atrás, mas até então,
os líderes judeus querem matar Jesus por causa disso. Depois de um bom tempo, os líderes ainda querem, precisamos matar esse homem que se declara filho de Deus. Mas é muito interessante o que o apóstolo João faz. Ele é muito didático a ensinar o que ele quer ensinar através desse evangelho. No capítulo 3, temos a história de Nicodemos, um líder judeu, que pergunta: como que eu posso nascer de novo? Um encontro às escuras, à noite, escondido. O homem da lei estudado. No capítulo 4, uma samaritana que os judeus nem gostavam, uma impura. Uma mulher que já viveu com vários homens, uma mulher da vida. Mas ao sol do meio-dia, à luz de todos, ela fala: eu creio em Jesus, aquele que é fonte de água viva. Enquanto os judeus se aproximavam de Jesus em busca de milagres, os samaritanos, eles creram em Jesus sem precisar de nenhum milagre. No capítulo 6, ou melhor, no capítulo 5, normalmente uma pessoa que precisava de milagre chegava até Jesus: me cura, eu sou cego, eu sou paralítico, eu preciso de uma cura. Mas quando chegamos no capítulo 5, a gente vê o inverso. Jesus, ele vai até a pessoa que ele quer curar. Ele chega para a pessoa e pergunta: você quer ser curado? E tudo isso para promover uma discussão, porque esse milagre acontece no sábado. Então os judeus ficam injuriados. Não pode acontecer isso no sábado. Então Jesus promove uma discussão falando: eu faço o que o meu pai manda. Eu sou filho de Deus, eu sou um com Deus. Mas quando chegamos no capítulo 6, a multiplicação dos pães, Jesus pregando para muitas pessoas, e 5.000 homens são alimentados com peixes, com pães, pouquinhos. E mesmo assim muitos são alimentados. E ali as pessoas querem declarar Jesus como rei. Mas Jesus, ele fala: não é o momento certo. Mas logo depois que Jesus, quando ele faz um milagre em um lugar, no outro lado do mar da Galileia, quando ele retorna, a multidão está ali novamente. Então ele faz um discurso terrível, onde os judeus não engolem. E no texto que nós lemos no começo do culto de João capítulo 6, Jesus fala no verso 64: mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E no verso 66 fala: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não está falando dos 12, está falando dos discípulos da multidão. Por causa do discurso duro de Jesus, muitos deixam de segui-lo. Muitos não querem mais andar com esse homem. Então chegamos no nosso capítulo 7, onde durante todo o capítulo, leões são apresentados. Pessoas que estavam próximos de Jesus, pessoas que faziam Jesus se sentir amedrontado, mas ele sabia qual era a sua missão. Ele não se acovardou. E nós vamos ver que Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, mesmo com pessoas querendo matá-lo. E nós vamos ver alguns tipos de leões hoje à noite. E vamos ver se você não é um desses leões que o texto nos traz. Nós vamos ler primeiramente João capítulo 7, versos 1 a 9. Eu farei a leitura aqui do texto e você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. João 7, de 1 a 9, primeiramente. Diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiam a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo.
Já que você fez essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. E o primeiro leão que o texto nos apresenta são os familiares de Jesus, mas que não criam nele. A história começa falando que passaram essas coisas que eu acabei de dizer, do milagre, da multiplicação dos pães, depois do discurso de Jesus, depois de muitos terem o abandonado. E isso acontece na região da Galileia, no norte de Israel. E ele permanece ali naquele local durante alguns meses. E o texto fala que ele não quer ir para a Judeia até então, porque os judeus queriam matá-lo. Quando nós olhamos para o capítulo 5 do Evangelho de João, depois de ele curar um paralítico, ele diz em João capítulo 5, verso 16, 17 e 18, diz assim: e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. Jesus falou: meu pai não descansa no sábado, então eu não trabalho também no sábado, eu não descanso no sábado. Os judeus falaram: você é Deus então? E era exatamente isso que Jesus estava dizendo. E por causa disso eles queriam matar Jesus. Essa história acontece em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Mas Jesus então se dirige para Galiléia, onde acontece a multiplicação dos pães, e chegamos no capítulo 7. E no verso 2 do capítulo 7, fala que estava chegando a festa dos tabernáculos. Existiam 3 festas que todos os judeus, pelo menos homens, eles iriam para Jerusalém. Festa da Páscoa, festa dos tabernáculos ou cabanas e a festa do Pentecoste. E essa festa dos tabernáculos é uma festa muito interessante, porque era uma festa que durava 7 dias. No 8º dia era o dia que eles desmontavam tudo e eles relembravam o tempo que eles passaram no deserto, dos 40 anos do deserto com Moisés. Então o que eles faziam? Eles moravam em tendas, por isso que é festa das cabanas. Eles moravam em cabanas. Eu ia até trazer uma foto aqui, que essa festa é comemorada até hoje, a festa do Sucote. E eles montam tendas e moram durante 7 dias em tendas. E mesmo quem mora em Jerusalém constrói uma tenda na varanda. E durante 7 dias eles moram ali. E é uma festa de louvor a Deus pelo alimento, pela colheita e pela água que Deus deu durante os 40 anos do deserto. Então aqui está se aproximando essa festa, onde todos os judeus se dirigiam ali para Jerusalém. Mas os irmãos de Jesus fazem um pedido muito interessante. Mas antes de vermos o pedido dos irmãos, é muito importante nós falarmos que esses irmãos de Jesus são os irmãos de verdade de Jesus. Eu digo isso porque os católicos entendem que Maria foi virgem por toda a sua vida. Mas a Bíblia é muito clara, dizendo que Jesus tinha irmãos. Marcos capítulo 6 dá o nome desses irmãos. Os católicos dizem que quando a palavra que diz irmãos de Jesus, também pode ser traduzido para primos, que Jesus tinha primos, não irmãos. E é verdade. Essa palavra realmente pode ser traduzida para primos. Mas em nenhum lugar na Bíblia é traduzido como primos, só como irmãos. E o mais natural é estar traduzido como irmãos. Então Jesus, sim, tinha irmãos, filhos de Maria. Jesus é filho de Maria, da Virgem Maria. Mas Maria teve filhos com José depois. E esses são os irmãos de Jesus.
E esses irmãos falam para Jesus e falam: Jesus, está chegando a festa dos tabernáculos e seria muito bom você fazer esses milagres que você fez, transformar água em vinho, aquele casamento que nós fomos, essa multiplicação de pães, faz lá em Jerusalém também. Aliás, Jerusalém é a capital religiosa. Os grandes líderes religiosos estão lá. Segundo, está começando uma festa onde todos os judeus estarão lá. Existe um lugar melhor para Jesus se apresentar? Não. Não existia. Era um momento ideal para Jesus se apresentar ainda mais. Mas a pergunta é, por que eles queriam isso, que Jesus fizesse isso? Como eu já disse, era um momento, eles queriam que Jesus se manifestasse ao mundo. Talvez porque no capítulo anterior Jesus perdeu muitos discípulos. Jesus, você precisa se reerguer. Vá para Jerusalém e faça isso. Talvez seja isso. E aparentemente não existe nada de mal nesse pedido dos irmãos dele. Até que quando chegamos no verso 5, no capítulo 7, o apóstolo João fala: acontece, entretanto, o problema é que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Era que nem os outros judeus que só se aproximavam de Jesus por interesse. Esses são os irmãos de Jesus. É claro, como nós vemos depois, que alguns deles se convertem. Temos, a maioria de nós cremos que a carta de Tiago, que nós até lemos pela manhã, esse Tiago é um dos irmãos de Jesus. Judas, da carta de Judas também, é um dos irmãos de Jesus. Então a gente vê que alguns passam a crer nele, mas nesse momento ainda não. Nesse momento eles falam: Jesus, se apresente ao mundo, mas o interesse deles não era a glória de Jesus. Eles tinham outros interesses, talvez interesses egoístas. E Jesus entende muito bem porque ele fala: o meu tempo ainda não chegou. Aqui, muitas vezes no Evangelho de João, quando você lê, você vai ver Jesus falando várias vezes: ainda não é chegada a minha hora. E quando é falado isso no Evangelho de João, essa hora tem a ver com a glorificação de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus está falando: não é o momento ainda de eu morrer e ressuscitar. Mas aqui, nesse caso específico, parece que não. Jesus só está falando: não são vocês que ditam a minha agenda, é o Pai. É o Pai que vai dizer quando eu devo ir para Jerusalém. E não vocês. Parece que é só isso que Jesus está dizendo. Mas ele fala algo muito interessante. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia. Porque Jesus, como o Evangelho de João nos diz no começo, ele é a luz do mundo. Nós cantamos pela manhã: Jesus é a luz do mundo. Luz do mundo vieste à terra. Só que em João capítulo 3, fala que esse Jesus que é a luz do mundo, para os que creem, é vida. Para os que não creem, é condenação. Porque Jesus, ele ilumina o pecado das pessoas, ele revela quem as pessoas realmente são. E as pessoas não querem isso. E é por causa disso que elas odeiam Jesus. Porque Jesus revela o coração das pessoas. E as pessoas querem esconder o seu pecado, querem esconder o seu egoísmo. E é por isso que elas odeiam Jesus. Mas os irmãos de Jesus, tanto faz. E é isso que Jesus está falando. Vocês podem ir quando vocês quiserem. Porque o mundo não odeia vocês, mas me odeia. Eles querem me matar. Porque eu estou revelando quem eles são. E ele fala: eu não vou porque meu tempo ainda não se cumpriu. O Pai não me mandou ainda ir para lá. Eu estou aqui, no capítulo 5, Jesus fala: eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu faço o que Ele manda. A minha agenda é ditada pelo Pai. Familiares, irmãos de Jesus, pessoas próximas a Jesus, que aparentemente são familiarizadas com a agenda de Jesus, mas tinham um pequeno problema: eles não criam em Jesus.
Será que talvez não teríamos pessoas assim? Pessoas comprometidas com a igreja, vão em viagens missionárias, que participam dos eventos, do meu bairro melhor, participa de tudo. E vai em todos os cultos, dá o seu dízimo. Mas existe um pequeno problema, que é um problema que faz toda a diferença. Pessoas que ainda não creem em Jesus. Pessoas que nós falamos que são convencidas e não convertidas. Sabe que você é uma dessas pessoas? Você está na igreja porque é gostoso, porque seus amigos estão aqui, porque eu gosto da música, porque não tem nada melhor para fazer de domingo, porque meus amigos estão lá. Ó, pastor, eu vou todo domingo, eu estou dando o meu dízimo. Amém se você faz isso. Amém se você participa. Mas se você não crê em Jesus, você vai para o inferno fazendo tudo isso. Porque o que faz a diferença, o Evangelho de João é muito forte, é crer na pessoa de Jesus Cristo, é colocar toda a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. Você pode ser o maior religioso do mundo, familiarizado com tudo da igreja, mas se você não crer em Jesus, você não é salvo, você não vai para o céu. Pessoas que são familiares, pessoas que chegam, eu faço parte dessa família. Talvez você se sinta parte, mas você não é um filho de Deus. Porque o que Jesus quer é que você creia e coloque toda a sua dependência e toda a sua confiança em Jesus Cristo. E esse versículo, capítulo 5. Pequeno detalhe que muda todo o destino, que mudaria todo o destino daqueles irmãos, mas que alguns reconheceram a Jesus como seu Senhor. O primeiro leão que o texto nos traz são os familiares de Jesus, pessoas familiarizadas com Jesus, com a igreja, com o propósito da igreja, mas que não creem nele, que ainda não colocaram a sua confiança nele. Mas existe o segundo grupo de leões, os medrosos. Versos 10 a verso 13 diz assim: Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. Outros afirmavam: Não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então Jesus, um pouco depois, ele vai para a festa, sim. Ele vai, mas ele não vai de maneira pública. Ele vai em secreto, talvez no meio da multidão. Ele não se apresenta ainda. Mas os judeus, Jesus já é famoso. E os judeus estão naquela expectativa. Cadê Jesus? Que não apareceu ainda. E é interessante que aqui nesses versículos tem dois grupos. O primeiro que fala, ele é bom, ele é um mestre, ele cura, ele ensina muito bem, ele é um cara joia. Mas existia um outro grupo que fala, não, ele está enganando o povo, ele é um enganador. A fofoca rolava solta. Só que o interessante é que toda essa conversa acontecia escondida. Porque todos tinham medo de falar de Jesus, só fala baixo. Não fala Jesus alto não, porque senão os líderes judeus vão ouvir. É o grupo dos medrosos. O grupo que, não fala que eu sou crente não. Tenho vergonha. Eu já fui parte desse grupo. Quando eu estudava na escola, alguém perguntava se era crente, até gaguejava. Sou crente. Até gaguejava. Vergonha, medo de ser zombado, medo de ser criticado. Às vezes nem isso acontecer, mas simplesmente medo. Medo de as pessoas saberem que eu era um cristão. Medo de falar da minha fé. É algo que Deus, graças a Deus, trabalhou no meu coração ao longo do tempo. Mas é uma realidade muito forte, muitas vezes, em nossas vidas. Medo de falar, sim, eu sou um cristão, tenho princípios cristãos. Mas muitas vezes, não. Sou crente. É o quê? Quê? Eu sou crente. Temos medo de falar que somos crentes, que somos cristãos.
para não sermos, talvez, criticados, zombados na escola, no trabalho e em tantos lugares. Mas ainda existe o grupo dos medrosos, que tem medo de falar Jesus e de declarar quem Jesus é. Mas existe um terceiro grupo no nosso texto. Versos 14 ao verso 24 é uma história muito interessante, porque a história continua, e é o grupo dos hipócritas. Diz assim o texto: quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês as cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Aqui o texto nos fala que chegando na metade da festa, talvez no terceiro, quarto dia, Jesus, ele não quer mais ficar escondido. Ele vai no templo e começa a ensinar. E as pessoas ficam admiradas com o ensino de Jesus. Olha como ele ensina, olha quanto conhecimento. E as pessoas começam a questionar onde ele estudou. E é interessante que o problema aqui não é o conhecimento de Jesus, não é a eloquência de Jesus. Mas o problema é onde que ele estudou para saber tanto assim? Será que ele estudou na USP, na Unip, na PUC? Lá existiam as universidades dele também. A escola de Hillel, de Shammai e entre outras escolas. E isso era extremamente importante. Por exemplo, quando Paulo, muitas vezes ele era questionado, eu estudei na escola aos pés de quem? De Gamaliel. Era a escola de Paulo. Um dos maiores líderes, Gamaliel, um dos maiores rabinos que existiu na época. E isso dava autoridade para Paulo. Eu estudei aos pés de Gamaliel. Então a pergunta aqui, Jesus, onde que ele estudou? Nunca não vi a matrícula dele em escola nenhuma. Mas ele ensina tão bem. E é esse o questionamento aqui. E Jesus fala o seguinte: aquele que realmente quer obedecer ao Pai, tem intimidade com o Pai, vai entender de quem eu falo. A minha autoridade vem do Pai, não vem de escola nenhuma, vem do próprio Pai. E quem quer fazer a vontade do Pai vai reconhecer isso em mim. Vai reconhecer isso em mim. Mas Jesus aqui, ele muda a história nesse texto, porque na verdade esses judeus, eles são hipócritas. Jesus fala: vocês querem me matar. Esses judeus falam: você tem demônio, você está louco. Quem quer te matar? Talvez esses judeus, o povão, não sabia que os líderes queriam matar Jesus. Mas Jesus fala algo muito interessante. Porque Jesus fala o seguinte: existe uma lei, a lei de Moisés, que tem que guardar o sábado. O sábado é dia sagrado. Não trabalha, não faz nada, é um dia de descanso, um dia de assembleia, não faz nada. Mas existia uma outra lei, que é a circuncisão. E a circuncisão, como que funcionava? No 8º dia do homem, ele era circuncidado. Mas a pergunta é,
E se esse 8º dia cai no sábado? Circuncida ou não circuncida? Guarda o sábado ou não guarda o sábado? É esse o questionamento de Jesus para os judeus. Judeus, vocês fazem o quê? Vocês guardam o sábado ou vocês circuncidam o menino? E era a prática dos judeus fazer a circuncisão mesmo se caísse no sábado. Porque eles entendiam que a lei da circuncisão era maior, estava acima do guardar o sábado. E Jesus não está condenando isso. Jesus está falando, é certo o que vocês estão fazendo. Só que Jesus fala, só que eu fiz algo parecido, melhor, e vocês querem me matar. No ano 100 depois de Cristo, é interessante que o Evangelho de João foi escrito, eu creio particularmente, que foi escrito nesse mesmo período, mas um rabi muito famoso, no ano 100 depois de Cristo, ele diz o seguinte, que no corpo humano existe 248 partes, o corpo humano. E ele fala, e você aprimorar uma parte do corpo, que é a circuncisão, no sábado, é válido? Quanto mais aprimorar o corpo inteiro, está falando de uma cura de uma pessoa. Provavelmente esse rabino, ele falou sobre isso olhando para a história de Jesus, talvez olhando para o Evangelho de João. Jesus está falando, se é permitido circuncidar no sábado, por que não é permitido curar no sábado? Porque a referência dele é lá no capítulo 5, quando ele curou um paralítico no sábado. É por causa disso que queriam matar Jesus. Se é permitido circuncidar no sábado, que é aprimorar uma parte do corpo, e eu que curei, fiz um homem andar no sábado, não pode? Mais uma vez, Jesus está falando, é válido o que vocês fazem. Tem que circuncidar no sábado. E vocês podem fazer isso, mas eu não posso curar no sábado? Hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês estão me condenando por uma coisa que vocês fazem menor ainda. É esse o argumento de Jesus. E mais uma vez, olhando para nós, será que não existem pessoas que têm uma vestimenta de cristão, um linguajar de cristão, roupas de cristão, mas que o seu coração é nada mais, nada menos do que religioso? Talvez um legalista. Não, tem que fazer assim, tem que ser desse jeito. Mas o coração está longe de Deus. Quando sai da igreja, talvez, homens que na igreja, gravata, paletó, tudo certinho. Quando chega em casa, maltrata a esposa. Faz maldades. A esposa que se veste bem, chega na igreja, faz tudo para as mulheres. Chega em casa, é fofoqueira. Fala mal dos outros. É hipocrisia. E assim por diante. Uma falsa religiosidade. Que olha a madeira no olho do irmão e não vê o grande madeira que está no seu próprio olho. E Jesus fala, vocês fazem isso, é permitido? E eu faço algo ainda maior. E vocês me condenam, hipócritas. Jesus fala, vocês julgam segundo a aparência, mas devem julgar pela reta justiça. Vocês vivem pela aparência. E não pela reta justiça, e não pelo que é correto. Hipócritas. Mais um leão que ataca Jesus. Mas existe mais um no texto. Versos 25 ao 36 são os intelectuais, aqueles que conhecem de Jesus, sabem tudo de Jesus, mas não são conhecidos pelo Pai. Versos 25 até o 36. Alguns de Jerusalém diziam, não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente, ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro,
aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou? Aqui na história agora, as pessoas identificam Jesus. Jesus é aquele homem lá de Nazaré. Conhecemos seu pai, conhecemos a sua mãe, sabemos de onde ele vem. Eles sabiam tudo de Jesus. Eles sabiam tudo. E eles falam: nós sabemos de onde Jesus é, mas quando o Messias vier, nós não sabemos de onde o Messias vem. Então esse homem não é o Messias, porque nós sabemos tudo sobre ele. Onde mora, com quem anda, seu CPF, seu RG. Sabemos tudo sobre quem é o primo, quem é o irmão, o filho de tal pessoa, de Maria, de José ali. Sabemos tudo sobre ele. E é o que esses judeus estão falando. Conhecemos Jesus. Conhecemos esse homem. E é interessante como muitas vezes crianças, muitas vezes criadas na igreja, como sabem da Bíblia, ganham competições, ficam em primeiro lugar em concursos, sabem tudo da Bíblia. Mas será que realmente sabem que precisam colocar a fé deles em Jesus? Uma coisa que eu gosto, às vezes, de assistir são documentários. Na TV, Discovery Channel, aquela coisa toda. Documentários a respeito da Bíblia. História de Jesus, e é feito um documentário, e pegam estudiosos, doutor em língua da melhor universidade dos Estados Unidos, o maior arqueólogo da Europa, dando entrevista, falando, sabe o que Jesus comia na segunda-feira, o que Jesus vestia, sabe tudo sobre Jesus, cada detalhe. E é o que essas pessoas sabiam tudo sobre Jesus. Conheciam tudo, tinham conhecimento de tudo. Mas olha o que Jesus fala. Aquele a quem vocês, falando a respeito do Pai, né? Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o conhece, mas aquele que me enviou é verdadeiro, falando do Pai. Aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem. Vocês sabem de onde vim, meu endereço, sabem tudo. Mas vocês não conhecem o Pai, aquele que me enviou. Vocês não creem em mim. O que adianta saber a Bíblia inteira de cor, se não creem em Jesus Cristo? Não estou falando que não deva conhecer. É extremamente importante conhecer a Bíblia. Aliás, deveríamos conhecer, memorizar as Escrituras cada vez mais. Porque isso é essencial para a nossa vida. Mas muitas vezes temos pessoas que sabem tudo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre os profetas, sabem tudo, tudo, tudo. Menos que devem colocar a sua fé nele. Vão com toda a sua inteligência para o inferno. Pessoas que não são conhecidas pelo Pai. E quando Jesus fala, eu vou para junto do Pai, um lugar para onde vocês não conhecem. E esses judeus, mais uma vez, eles não conseguem olhar para o aspecto espiritual e fala, para onde Jesus vai que nós não podemos ir? Eles estão pensando na questão geográfica apenas. Aí eles falam, será que Jesus vai para a diáspora,
Diáspora eram colônias judaicas entre os gregos e outros lugares fora de Israel. Será que Jesus vai para esses lugares para ensinar também os gregos? Nós podemos ir lá também. Mas Jesus está falando, eu vou voltar para o meu Pai, para estar à sua direita. E esses judeus não entendiam. Conheciam tanto de Jesus, mas não entendiam. Porque não eram conhecidos pelo Pai, não conheciam o Pai. E não conseguiam enxergar, eram cegos espiritualmente. Eles eram cegos. Mas existe também o grupo, os leões, o grupo dos indecisos. Nós vamos a partir do verso 40. 40 a 44 diz assim: Quando ouviram essas palavras, alguns no meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Alguns falavam: Não, eu creio nesse homem, olha como ele ensina, ele realmente é um homem de Deus. Enquanto outros falavam: Mas o Messias é descendente de Davi. Davi é de Belém, mas esse é de Nazaré. Parece que não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém. E aí houve uma indecisão. Crer ou não crer? Eis a questão. Devemos crer em Jesus ou não? Ele é só um charlatão, um enganador. Os indecisos. Será que eu creio em Jesus? Será que eu vou seguir a Jesus? O que minha família vai falar se eu seguir a Jesus? Vão me criticar? O que vão falar do meu trabalho quando eu chegar e falar, eu vou na igreja? Comecei a seguir a Jesus, eu me converti. Será que vale a pena seguir de fato a Jesus? Nossa, mas eu faço tantas coisas boas no mundão aí. Eu vou ter que abrir mão disso. Será que vale a pena seguir a Jesus? E muitas vezes essas indecisões rondam o nosso coração. E como esses homens, nós ficamos indecisos. Crer ou não crer em Jesus? Mas o último grupo que o texto nos traz são os incrédulos. Mesmo diante de tudo que Jesus fez e falou, continuam com seus corações duros e querendo despedaçar a Jesus. Versos 45 a 52. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas este povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Os guardas que tinham ido prender Jesus, existia uma guarda dos judeus, não é a guarda romana, mas era uma guarda que guardava o templo. E quem controlava ele era o sumo sacerdote, esses guardas. Eles são enviados para prender Jesus, ficam encantados com o que Jesus fala, voltam, e esses líderes falam: Ué, e aí, cadê Jesus para prender? E os guardas falam: Ninguém ensina como esse homem. Não tem como prender esse homem. E os judeus incrédulos, olha o que eles falam. Eles falam: Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Guardas, está vendo algum líder crendo nele? Sabe quem está crendo em Jesus? A ralé dos judeus, esses malditos. É o que o texto fala. Mas este povo que nada sabe da lei é maldito. É por isso que estão crendo em Jesus. Esses que estão seguindo Jesus são a ralé. Sabe nada, não conhece a lei. Mas olha quem intervém na história. Lembre-se do capítulo 3? Quem conversa às escondidas com Jesus?
Nicodemos, um dos homens que era do Sinédrio judaico, um líder judeu. Ele já havia conversado com Jesus e agora ele defende Jesus. Ele fala, podemos condenar um homem sem antes ouvi-lo? Mas aqueles judeus líderes estão tão incrédulos, com o coração tão duro que eles falam, começa a criticar Nicodemos, você é da Galileia por acaso? Pode vir algum profeta da Galileia? É interessante os judeus falarem isso, porque talvez o maior profeta do povo judeu veio talvez dessa região, Elias. Provavelmente Elias era da Galileia, que antes não chamava Galileia, mas é daquela região. Jonas era daquela região, provavelmente. E outros profetas. Mas olha que esses judeus estão com o coração tão duro, que eles falam, de lá não vem coisa boa. De lá não vem profeta. Incrédulos, com o coração duro, querendo matar Jesus a todo custo. Querendo matar Jesus a todo custo. Então, nos textos, vimos alguns leões. Alguns desses leões são pessoas familiarizadas com Jesus, mas que não creem nele. Aqueles que têm medo de talvez se identificarem como cristãos ou de crer em Jesus. Os hipócritas. Aparência de cristão, mas no fundo não passa de religiosidade. Os intelectuais, sabem tudo de Jesus, mas que não conhecem o Pai. Os indecisos, aqueles que não sabem se crê, se não crê. E os incrédulos, aqueles que têm coração duro, que mesmo diante de toda a evidência, não creem em Jesus. Mas existem alguns versículos nesse texto que eu não li. Versos 37 a 39. Porque Jesus diz algo muito interessante. E como eu disse no começo, o Evangelho de João, ele é muito bem montado, a sua estrutura. Jesus multiplica os pães e logo em seguida ele fala, eu sou o pão da vida. E Jesus vai fazendo isso. Jesus fala, eu sou aquele que vocês precisam. E Jesus está, todo esse evento acontece, como já disse, na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas. Que eles celebram a colheita, que eles celebram a providência da água no período que eles estavam no deserto. E essa festa era algo muito interessante, que, como eu já disse, existe até hoje. E no verso 37 fala o seguinte, no último dia, o grande dia da festa, provavelmente é o sétimo dia, não sabemos se é o sétimo ou oitavo, mas provavelmente é o sétimo dia, que é o mais importante, acontecia uma cerimônia muito interessante ali. Os judeus, o sumo sacerdote, ele pegava uma jarra de ouro e um dos tanque de Siloé, ele ia até lá, enchia aquele jarra de água e ele, com o sacerdote, se dirigia ao templo e todos os peregrinos iam atrás. Quando eles estavam chegando próximo do templo, perto da porta ali do pátio externo, trombetas eram tocadas para avisar, a água está chegando com o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote entrava no pátio e ficava dando voltas em torno do altar. E quando ele dava voltas, todo o povo, todos os peregrinos ficavam cantando salmos. O Salmo 113 até o Salmo 118. 113, 114, 115, 116, 117. E quando chegavam no Salmo 118, todos os homens levantavam um ramo de salgueiro com palmeira na sua mão, levantava. Da outra mão, uma fruta cítrica, que simbolizava a colheita. E eles gritavam todos a uma só voz 3 vezes. Deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor. E nesse momento, o sumo sacerdote derramava água sobre o altar. Isso tudo era um símbolo que o Deus era o provedor da água e da colheita. Era assim que se encerrava a festa das cabanas ou do tabernáculo. E nesse momento, no último dia, no momento mais importante da festa, no templo,
Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está falando no meio dessa cerimônia: eu sou esse provedor da água. E quem crer em mim jamais terá sede. É o que ele falou para a mulher samaritana. No meio de toda essa cerimônia, Jesus fala: eu sou a fonte de água viva. Eu sou aquele que lhes concede água, que lhes concede o Espírito Santo. Porque é o que ele fala no verso 39. Isso ele diz a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Depois da glorificação de Jesus, o Espírito Santo desceu, em Atos 2, para habitar nos salvos de maneira permanente. Mas imagine essa cena. No meio de toda essa cerimônia, Jesus fala: eu sou a água viva, eu sou aqui a fonte de água viva. Vocês estão me celebrando. Vocês estão celebrando a mim. Aquele que crê em mim terá o Espírito Santo habitando em você. Aquele que crê em mim não será um familiarizado comigo, mas será meu filho de fato. Aquele que crê em mim não precisa ter medo. Eu anulo todo medo. Aquele que crê em mim não precisa viver debaixo de uma religiosidade, vive debaixo da graça de Deus. Aquele que crê em mim pode conhecer da minha palavra, mas a pratica. E vive e é conhecido pelo Pai. Aquele que crê em mim não vive numa indecisão. Aquele que crê em mim não é mais um incrédulo, mas crê em mim como seu Salvador. Jesus está falando: toda esta festa aponta para mim. Em João capítulo 5, verso 46 diz: Jesus fala: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E essa festa foi criada com Moisés. Jesus está falando: essa festa aponta para mim, porque eu sou a fonte de água para vocês. Eu sou aquele que anulo todo medo. Eu sou aquele que sou fonte de graça. Eu sou aquele que dá vida e vida em abundância. Não vivo como um mero familiar de Jesus, mas como seu filho. Não viva com medo, não viva com hipocrisia. Seja conhecido pelo Pai. Não viva indeciso e não seja incrédulo. Não seja o leão para destruir Jesus, mas seja aquele que confia nele e se apega nele e coloca toda a sua vida na dependência dele. É isso que Jesus quer ensinar com isso. Jesus é a fonte de água viva. Aquele que crer em mim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E você terá vida e vida em abundância. Não precisa abrir, mas em Isaías capítulo 55, verso 1, diz assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A graça de Deus não é comprada, não é adquirida, é dada por Deus a nós. Aquele que tem sede, venha a mim e beba e desfrute de toda a plenitude em Deus. É esse o Evangelho de Cristo Jesus. É esse o Evangelho que Jesus quer ensinar no Evangelho de João. Creia em Jesus de fato. Creia em Jesus. Não seja como aqueles judeus. Mas creia em Jesus. E você terá uma vida em abundância. Uma vida plena aos pés de Jesus Cristo.